Bem-vindos à aula de português de hoje. Vamos começar aí o capítulo 10, leitor de livros, leitor do mundo. Você já parou para pensar aí qual é o seu livro favorito? Mas por que você gosta deste livro? Nós vamos ver então nesse texto aqui um pouquinho sobre o vô Maurício e os livros. Então acompanhe aí junto com a prof. Eu tinha 7 anos e estava na 2ª série, era o início de inverno e fazia muito frio em Porto Alegre. Meus pais tinham feito uma reforma na nossa casa e construído uma espécie de mezanino. Uma sala suspensa formando a metade de um 2º andar, do meio até o fim da garagem. Era uma quarta-feira. Como é que eu sei? Porque o vô Maurício e a avó Luísa iam jantar conosco todas as quartas-feiras. Sempre levavam presentes, passas de pêssego de Pelotas, por exemplo, que eu adorava, língua de gato, meu chocolate predileto, um time de botão, quem sabe, ou um álbum de figurinhas. Nesse dia, meu avô levou algo especial. Era um pacote pequeno, em formato de retângulo. Achei que fosse algum jogo. Rasguei o papel de qualquer jeito para ver o que era, logo que era. E fiquei com cara de bobo. E dei um sorriso amarelo. Disse obrigado, meio xoxo, fingindo que tinha gostado. Era um livro. A capa branca trazia o desenho de um menino com uma bicicleta, daquelas bem antigas, que tem a roda da frente enorme e a de trás pequenininha. O nome do livro era Jim e a Bicicleta. Àquela altura eu já sabia ler, mas nunca tinha lido uma história grande assim sozinho. Do começo ao fim. Dava até um pouco de medo, mas para meu avô não ficar chateado e também porque no fundo eu estava com uma pontinha de curiosidade, resolvi começar a ler o livro depois do jantar. Subi para o mezanino, deitei numas almofadas gostosas que minha mãe tinha feito, deixei uma caixinha nova de língua de gato aberta ao meu lado e comecei a leitura. Comecei e não parei mais. Minha irmã foi me convidar para brincar e eu não quis. Ia passar um programa bom na televisão, mas também não me deu vontade de ver. Só parei de ler quando já tinha passado bastante da minha hora de ir para a cama e meus avós me chamaram para se despedir. No dia seguinte, eu não vi a hora de chegar em casa e continuar as aventuras do Jim. O livro é um pouco esquisito porque era feito em Portugal e lá eles falam e escrevem diferente de nós. Esquisito ou não, eu só queria saber do Jim. Meu avô teve que me trazer mais um livro da série na semana seguinte e o outro na seguinte, assim por diante, até completar a coleção. Nunca vi mais esses livros depois que fiquei grande. Talvez se eu os visse agora, não ia entender o porquê gostei tanto. Mas de todos os livros que já li na vida, nenhum foi mais importante do que Jim e a Bicicleta. Gostei mais de outros, até, mas nenhum foi tão importante. Porque foi o que me fez descobrir por mim mesmo o que era essa coisa estranha que os adultos ao meu redor estavam sempre fazendo sem que ninguém mandasse: ler um livro. Continuei ganhando livros do vô Maurício por muitos anos. Esqueci de contar uma coisa importante. Meu avô era editor, quer dizer, trabalhava no lugar onde se faziam livros, falava com autores, encomendava histórias, mandava fazer capas, lia livros em outras línguas e escolhia os melhores para traduzir. Na casa do vô Maurício tinha livros por todos os lados, na sala de estar, no corredor, no escritório, nos quartos, até no banheiro. Meu lugar favorito era o escritório. Quando a gente entrava, quase esbarrava com os livros do teto ao chão. Eu adorava ficar sentado ali lendo no meio da bagunça. Também tinha um toca-discos que naquela época a gente chamava de eletrola. Isso foi muito antes de inventar o CD. E um rádio preto com botões prateados do lado para sintonizar, porque ainda não tinha inventado o mostrador digital. Nas noites de sábado, meus avós recebiam amigos. Todos os sábados, sem exceção, eram muitos festeiros. E vários dos amigos deles eram escritores e escritoras que faziam livros com meu avô.
A festa ia até bem tarde e eu ficava ali no meio deles, escutando a conversa, ou então indo mais longe, me balançando na rede do jardim debaixo do jasmim-manga. Vocês podem pensar que eu estou enganado, mas hoje eu acho que sem aquela casa e aquelas festas, sem aquela rede e aquela árvore, eu não ia gostar tanto de ler, muito menos teria escrito essas histórias. O triste é que a casa não existe mais. Casas como aquela acabam mesmo desaparecendo. A gente cresce, as coisas mudam, mas de certo modo ela está sempre em todos os livros que leio. Ou melhor, todos os livros juntos formam de novo para mim a casa dos meus avós. Esse texto é do Arthur Nestrovsky, O Vô Maurício e os Livros em Histórias de Avô e Avó, São Paulo, Companhia das Letras, 1998, página 43 a 46. Veja bem, quais são os sentimentos que foram despertados quando a gente ouviu este texto aí, que a prof acabou de ler aí com vocês, da página 4 e 5. Qual foi o sentimento que despertou em você? De qual parte do texto você mais gostou e por quê? Algum fato curioso relatado pelo autor chamou a sua atenção? Qual? Você pode escrever aí no seu livro as respostas. Muito bem, vamos continuar aqui ó, na página 6. Por dentro do texto, analise a seguir a capa do livro que contém a história que você leu. Histórias de avô e avó. Vejam, a gente tem aqui na imagem o vô abraçadinho com o menino, né? Com o narrador da história e fotinhos ali da família. Vamos observar aqui então e responder. Observando as imagens e a parte escrita, qual é o tema dessa obra? Sobre o que está falando esta obra, esse texto, tá? Você vai colocar aqui. Quais emoções a imagem pode então despertar aí nos leitores, né? Quais são as emoções que podem ser despertadas? Quando a gente olha ali o vô abraçado com o netinho, dá uma saudade dos meus avós. E você não sente saudade aí de abraçar o vô, a avó? Vamos lá. Em sua opinião, qual seria a finalidade dos desenhos das fotografias na capa? Eu acredito que seja até para a pessoa se sentir motivada na leitura, né? Para trazer esse sentimento de saudosismo do vô, da avó, do aconchego, né? Então você pode colocar aí. 2. Qual é a principal lembrança compartilhada pelo narrador do texto? O que ele relatou aí? Qual é a principal lembrança? O que aconteceu? O que ele ganhou do avô? Você vai escrever aí. Como era o vô Maurício partindo das informações do texto? Crie uma descrição do personagem. Como que era esse vô? Né? Qual o objetivo desse vô aí com o presente que ele deu? Pensa um pouquinho aí. Bom, continuando aqui, ó. Lá na página 7, tá? Em quais suportes de leitura podemos encontrar histórias como essa? No jornal, na revista, num outdoor, num livro de ficção, num livro científico ou num site? Você vai assinalar aí. Onde a gente pode ler esse tipo de texto narrativo, que está contando uma história e tal? Considerando a organização textual, sabe-se que o texto, o vô Maurício e os livros é um quê? Conto, crônica, reportagem ou notícia. E aqui a gente já está trabalhando o gênero textual dessa unidade. Vamos lembrar um pouquinho? Vamos começar aqui Vamos começar de baixo para cima. Notícia e reportagem a gente viu já na outra unidade, né? Que a notícia era mais curta, né? Que era diferente da reportagem. A reportagem tem opinião pessoal, né? Então, eu acredito que notícia e reportagem, esse texto não é, né? E crônica? O que é um gênero textual crônica? A crônica a gente já ouviu falar aí dos livros, aquele Crônicas de Nárnia, né? São histórias ali. Então, olha só. Uma crônica, então, é uma narração curta e ela é reproduzida aí, às vezes, nos jornais e tal, né? As características, então, como a gente falou, ela é escrita em prosa e, além de ser curta, ela trata de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, certo? E vamos ver, então, conto. Será que é crônica ou conto? A gente já viu que reportagem e notícia não é. O conto é uma narrativa que cria um universo
ali de seres ou acontecimentos, e ele apresenta aí um conflito, né? O personagem, o narrador, né? O ponto de vista, tem um enredo, um início, um meio e um fim. Será então que é a letra A ou B? Isso aí, letra A, é um conto. Então, nesse gênero textual que vamos estudar nessa unidade, nesse capítulo, né? É o conto. No exercício 6, você vai localizar lá no texto e escrever nos espaços abaixo aí, então. Quem são os personagens principais dessa história? Certo? Você vai anotar aí. Quem são os personagens secundários? Eles estão ali na história, mas eles não são os principais. Eles vão lá, participam da história, tá? Quais os lugares? Onde aconteceu? Foi na casa do menino, na casa do vô? Foi em que cidade? Em que cidade, né? Que a gente mora, né? Então, você vai colocar aí a cidade, o lugar, em que lugar aconteceu, tá? O tempo em que aconteceu. Foi no passado do menino? Foi no passado? Foi no presente? Foi no futuro? Como que aconteceu? Em que momento aconteceu, então, aí, essa história, tá? Você pode colocar lá. Ah, foi quando ele era criança. Ah, quando ele estava adulto. Ah, era quando ele era velhinho. Não sei. Você vai escrever aí. Qual é a ação e o conflito? O que aconteceu? Que ele até deu aquele sorrisinho. Ai, obrigado, né? Agradeceu assim. O que foi que aconteceu que gerou esse sentimento, esse conflito dentro dele? Conta aí na letra E. E o desfecho final? Ele ganhou um presente que mudou a vida dele. Você vai contar o final aí, então, no desfecho. Você vai fazer aí uma reflexão sobre aquilo que ele acabou aprendendo com o avô. Certo? Então, a gente vai se encontrar amanhã na nossa aula Zoom. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Bom exercício aí para você. Tchau!